Oi, oi! Bem-vindo a uma pequena explicação sobre a evolução das plantas terrestres e como elas são divididas em 4 principais grupos. Antes de qualquer coisa, é importante saber sobre a origem delas e algumas classificações que elas ganharam ao longo do tempo. Acredita-se que elas foram originadas de um grupo de algas verdes, por conta das características semelhantes. Devido a algumas mutações e ao processo de seleção natural, elas se tornaram adaptadas para o ambiente terrestre, que trouxe algumas vantagens para elas, como a maior disponibilidade de luz solar, gases e sais minerais vindos do substrato de rochas. Devido ao fato de que agora elas desenvolvem um embrião quando fecundadas, as plantas terrestres são denominadas de embriófitas. Atualmente, elas são divididas entre 4 grupos, são eles briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas e pteridófitas possuem estruturas reprodutoras pouco evidentes, por isso são classificadas como criptógamas. Já as gimnospermas e angiospermas têm suas estruturas reprodutoras visíveis, por isso são classificadas como fanerógamas e, por terem desenvolvido sementes, também são chamadas de espermatófitas. As briófitas são o único grupo que é avascular, por isso são denominadas como atraqueófitas. Já os outros 3 são vasculares, por apresentarem xilema e floema, e por isso são traqueófitas. Agora, vamos falar das principais características de cada uma separadamente. Como já dito antes, as briófitas são avasculares, têm sua reprodução dependente da água, e por isso e outros fatores, elas habitam lugares mais úmidos. Sua fase mais desenvolvida é o gametófito, e seu corpo é composto por rizóides, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes a raízes, caules e folhas. Elas não formam flores, frutos e nem sementes, e alguns exemplos de briófitas são os musgos, as hepáticas e os antóceros. Já as pteridófitas são vasculares, também possuem a reprodução dependente da água, porém já são capazes de habitar regiões temperadas, tropicais e até mesmo lugares secos e semidesérticos. Sua fase mais desenvolvida é o esporófito, e seu corpo é formado por raízes, caules e folhas. Elas também são incapazes de formar flores, frutos e sementes, e alguns de seus exemplos são as samambaias, a avenca e o cacto. As gimnospermas são as primeiras plantas a apresentar sementes nuas. Sua reprodução já não é mais dependente da água, mas sim do ar, por isso sua polinização é anemófila. Elas possuem um desenvolvimento do tubo polínico e elas realizam metagênese. Isso só quer dizer que elas apresentam alternância de fases e gerações. Elas também possuem raízes, caules e folhas, além da sua estrutura reprodutiva serem os estróbilos. Elas também são heterosporadas, ou seja, produzem megásporos e micrósporos para serem capazes de se reproduzirem assexuadamente. E por último, nós temos as angiospermas. Elas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Sua reprodução pode ser por meio do vento, dos animais, dentre outras formas. Suas sementes são protegidas por frutos e seu tubo polínico é ainda mais desenvolvido, já que elas possuem flores e alguns mecanismos de dispersão de pólen e sementes. Elas também possuem metagênese e são divididas em 3 classes: as magnolídeas, eudicotiledôneas e as monocotiledôneas. Essas foram as principais características e comparações entre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Muito obrigada pela sua atenção!